dia a todas e a todos que estão aqui presentes, que vieram prestigiar o ciclo de conferências do Grupo TEAR, liderado pelo professor Rubem. Agradeço, então, primeiramente, claro, a presença de todas e todos vocês, né? Sem isso, não há razão da gente estar aqui. E agradecer o convite do professor Rubens, né, de abrir esse espaço aqui para a gente, né, para mim, né, para a gente poder estar divulgando aqui o nosso trabalho, né, e as reflexões que a gente tem feito aqui na academia sobre as questões da escola, né. O Rubens comentou aqui, eu achei interessante, né, quando leu esse resumo do currículo da gente, a gente esquece, né, essas coisas todas que a gente fez, né, porque está pensando no que tem que fazer hoje, no que tem que fazer amanhã. Entramos numa roda viva, né, e a gente nem percebe, né, Rubens, algumas coisas que a gente fez e parece que tem trabalho aí, né. E você comentou da nossa parceria, né, já fizemos muita coisa juntos, viu, Rubens? E tem mais ainda para ser feito, né. E vocês todos estão convidados, né, a trilhar com a gente esse caminho, ajudar que a gente fortalecer a argumentação, né, o campo de investigação da argumentação no Brasil, né, que ele já foi inaugurado, já foi aberto, né, mas ele ainda é tímido, né, se a gente comparar com outros campos, se a gente comparar com a linguística, com a sintaxe, com o campo da semântica, se a gente comparar com a análise do discurso, com os gêneros, né? A argumentação, comparada então com essas outras disciplinas, outros campos de investigação, ainda está dando seus primeiros passos no Brasil. A ideia, como diz uma colega minha, é botar esse menino na rua, né? E quando a gente vê uma sala aqui com quase 100 pessoas, a gente vê que o trabalho está sendo bem encaminhado. Mas a gente precisa de vocês, né? Porque a gente está ficando mais velho, o tempo vai passar, e precisando de gente para dar continuidade ao trabalho, tá? Então, por isso, mais uma vez, obrigado, né, a todas e todos vocês. O Rubens comentou sobre o artigo publicado na Revista Ibero-Americana de Argumentação. Eu vou colocar aqui no chat para vocês um número especial, na verdade, que foi organizado por mim e pela professora Constança, né? Então, eu organizei os trabalhos aqui do Brasil e os trabalhos da Argentina, para esse número especial da revista, né? O número todo chama La Enseñanza de la Argumentación en Brasil e Argentina. Está o número todo disponível, não tem só o meu trabalho da Constança, tem trabalho de várias pessoas do Brasil e da Argentina, né? De vários lugares da Argentina também, vocês podem estar consultando lá. É espanhol, não é a nossa língua, mas é uma língua mais próxima, a gente vai se entendendo, né? Não é tão difícil, dá para ir pegando, tá bom? É isso. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A minha fala vai ser, então, em cima desse artigo, né, que foi publicado. Então, vocês, quem leu vai poder reconhecer alguma coisa aqui e também acompanhar. Quem não leu vai, então, ter o primeiro contato, né? Compartilhando aqui a tela. Pronto. Bom, agora eu vejo só a minha tela aqui, eu estou, vamos dizer assim, navegando às cegas. Aí, por favor, qualquer coisa, Rubens, você me avisa, tá bom? Certo, Eduardo. Então Todos tá. veem, pessoal? Tá tudo certo para vocês? Porque aqui para mim tá parecendo pequenininho. Aqui dá para ver. Aqui ok. Tá agora tá ótimo. Perfeito, ótimo. Aí é da configuração de tela de cada um, tá bom? Vocês precisam clicar lá no escolher a melhor apresentação para vocês. Bom, então vamos dar início.
Como eu disse para vocês, né, a fala hoje aqui está baseada nesse artigo. O link está disponível aí no chat. O Rubens também já deve ter passado para vocês. Agora são 10h28, arredondando aqui 10h30, né? Então eu tenho uma previsão de fala até as 12. É isso, né, Rubens? Eduardo, a gente tinha pensado em 1 hora e meia, né, de apresentação, para a gente ter um espacinho para conversa, tá bom? Tá. É só para eu poder me organizar aqui. Certo. Tô marcando meu tempo. Prontinho. Bom, pessoal, para começar toda a fala, eu preciso aqui colocar um ponto de partida que é um pressuposto teórico que versa sobre uma definição de argumentação para o ensino na escola, né? Porque existem várias definições de argumentação, porque existem várias teorias da argumentação, né? Inclusive perspectivas, vamos dizer, largas, amplas, né, de argumentação. Então, eu proponho uma definição a partir de vários autores, desde a retórica, passando pelo modelo dialogal do Plantin, pela perspectiva discursiva da argumentação, né, pelos letramentos. E aí, para não ficar um texto que cita, né, então eu formulei aqui uma definição, tá? Só uma formulação, tá bom? Então, diz o seguinte, né? Concebemos a argumentação como uma prática social de linguagem, leia-se aí os letramentos, né? Uma prática de letramento própria do regime democrático, né? E a gente está remontando a Aristóteles, né? O que diz que a retórica ela acontece no regime democrático, não no regime tirânico ou demagógico, que aí já não tem mais retórica, né? Em que os sujeitos participantes, né, deu uma ideia mais ampla aqui, né, sujeitos participantes, pode chamar de argumentadores, enfim, de uma dada situação de comunicação argumentativa, a situação de argumentação, uma situação argumentativa, ela é, antes de tudo, uma situação de comunicação, tá? É uma situação de comunicação especificamente argumentativa, tá? Existem outras situações comunicativas que são de outra ordem, né? Como narrativa, expositiva, né? Mas a gente aqui está falando exatamente, né, especificamente, de uma situação de comunicação argumentativa, tá? Então, esses sujeitos que participam dessa situação, eles estão dispostos numa situação de interação, né, que está constituída pelas condições sócio-históricas, culturais e ideológicas de seu tempo. Né? Não existe aquela ideia de ser, da gente conceber sujeitos participantes da argumentação, de argumentadores, soltos no espaço, né? Livres, né? Das condições sociais em que eles vivem, essas condições históricas, da cultura, né? Das condições culturais e também das condições ideológicas, ainda que eles não percebam, ainda que eles não tenham essa consciência, ainda que eles não saibam, né? Mas ainda que neguem, né, que existe ali uma perspectiva ideológica, ela está sempre ali, né? E claro, ela é marcada pelo tempo. Nós estamos vivendo um tempo hoje, 2021, que tem as suas condições históricas, que são diferentes de 1921, de 1821, por exemplo, né? Não é possível exigir que se argumente hoje como se argumentava 100 anos atrás, ou o contrário, né? Se nós vamos analisar interações argumentativas de um século atrás, fazer críticas marcadas pelo nosso tempo, né? E isso aí se chama anacronia, né? Então seria anacrônico. Então a gente precisa considerar a situação de comunicação e a participação dos argumentadores dentro das suas condições sócio-históricas, culturais e ideológicas de um determinado tempo. Bom,
Aí, esses participantes, o que eles fazem nessa situação argumentativa? Eles disputam sentidos acerca de uma questão argumentativa, né, de um problema, e essa questão argumentativa ela pode ser de fundo epistêmico, ou seja, os argumentadores estão ali se perguntando, né, o que precisamos ou queremos saber, né? Ou de fundo pragmático, né, no qual os argumentadores se perguntam o que precisamos ou queremos fazer, né? Haverá ali uma deliberação, algo será feito. Então, por isso que a gente diz de fundo pragmático, né? E aí são os sentidos, né, acerca de uma questão argumentativa serão disputados, tá? Bom, e essa disputa ocorre como, né? Por meio de xingos, impropérios, quem grita mais alto, tapa. Não, não é desse jeito. Embora entre nessas questões a esses elementos, né, acaba entrando também numa argumentação erística, né, vamos dizer, quando sobe a temperatura do debate, né, pode entrar, né, não vou aqui dizer que o mundo é um mar de rosas, né, e também não vou defender aqui uma visão idealista e romantizada das coisas, né, da argumentação. A gente sabe que tudo isso existe, né? Mas o que a gente está apontando que precisa ser estudado na argumentação são as razões, né? São as justificativas, são os argumentos. O que é que se diz sobre algo? Né? O que é que se apresenta como uma razão para defender um ponto de vista? Tá? Então, por isso que entra aqui esse apresentando razões, né, argumentos, né, com o objetivo de chegar a um consenso, né, pode-se chegar a consenso, pode ser um objetivo, né, chegar a um consenso, mas também pode ser objetivo, né, buscar um consenso sobre o dissenso, né. O que é isso? Muitas vezes a gente vê que há situações argumentativas, né, interações argumentativas, em que os interactantes, né, os participantes da argumentação, vamos dizer um debate, por exemplo, não estão ali para chegar a consenso algum, eles querem mesmo marcar o dissenso. Eles estão ali para marcar que, olha, eu sou isso e você é aquilo. E o outro também, eu sou isso e você é aquilo. Eu não vou ficar aqui dizendo exemplos, tá? Vamos aqui tratar apenas de uma forma hipotética, tá bom? Então, eles estão ali, vamos dizer, candidatos, não precisa ser candidato quando fala debate, a gente pensa em debate para candidato a cargo público, mas pode ser debate aberto, esse debate que tem na internet, debate que tem na televisão, né, em programas de televisão. A gente tem visto bastante, né, vários debates com médicos, especialistas, né, especialistas em epidemias, né, em virologia. Bom, e ali eles estão para marcar o dissenso. E aí, quando a gente diz, né, chegar a um consenso sobre um dissenso, é chegar à conclusão de que, olha, eu penso assim, você pensa assado, nós pensamos diferentes, de diferentes maneiras, né? Mas nem por isso a gente precisa se matar, e nem por isso eu preciso a todo custo colonizar a sua mente, como diz o Plantin, né? E eu não preciso a todo custo convencer você, né? Eu não preciso convencer você a qualquer preço, né? Porque também chega um momento que se percebe que não vai haver convencimento, não vai haver consenso sobre uma questão, né? Mas pode sim haver um consenso sobre o dissenso, sobre o não entendimento, e marcar as posições, né, e explicitar qual é a diferença entre um e o outro, né? E aí os espectadores, o terceiro, quem estiver assistindo o debate ou ali a interação argumentativa, é que tire suas conclusões, tá? Então, essa concepção de argumentação,
ela mantém o lugar do contraditório, da oposição, e a gente tem ouvido falar muito do contraditório, né? Desde os debates sobre os processos, né, em torno dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Então, o lugar do contraditório, da oposição, da dúvida e da disputa de sentidos, né? Atribuindo ao outro o papel de parceiro da troca argumentativa, que ele pode sim ser um adversário, ou até um juiz, mas nunca um inimigo, né? A partir do momento que a gente pensa que é um inimigo, ali já não é mais uma argumentação, nem erística, ali já é agressão mesmo, né? Bom, eu acho que podemos passar adiante, né? Já situamos aqui o pano de fundo da nossa concepção de argumentação, e é uma concepção de argumentação que a gente pretende, então, levar para a escola e também olhar, né, o que tem acontecido na escola quando se diz que se ensina argumentação. Então, quando se fala de argumentação na escola, é disso que está se falando ou não, né? Então, vamos seguir. Quando a gente fala, então, de ensino da argumentação na escola, a gente pode pensar nas impossibilidades e também nas possibilidades. Mais exatamente, quais fatores impossibilitam ou dificultam, né, o trabalho da argumentação, do ensino da argumentação na escola, né? Nós que somos professores, precisamos conhecer bem esses elementos. Eu estou apontando alguns aqui, minha pretensão não é esgotar, né? É claro que alguém que tiver interesse em procurar mais outros fatores que impossibilitam, que dificultam, né, é um trabalho que vai ser bem-vindo, porque a gente precisa conhecer os elementos dificultadores para poder superá-los, né? E aí a gente começar a pensar nas possibilidades, tá? Então, quanto às impossibilidades, a primeira delas é preciso entender que a escola é um aparelho ideológico de Estado, né? Eu vou falar aqui detidamente sobre cada um desses fatores. Agora, nesse momento, eu só quero colocar o mapa, situar vocês aqui, tá? As práticas escolares, né, como a gente vê na escola, na verdade, elas domesticam a argumentação. Como é que é feita essa domesticação, né? Por meio de aulas de leitura para repertoriamento dos alunos, por meio de aulas de redação, que serve como modelo de redação de sucesso para o Enem, por exemplo, né? E aulas dialogadas ou debates, que na verdade não são debates, né? Eles funcionam apenas como aula dialogada, né? Que o professor que vai colocar o ponto de vista e ele tem a preponderância. Vamos nos deter com mais detalhes a seguir. Sobre as possibilidades, eu aponto 3 aqui, né? O que nós precisamos fazer, então? Já que a escola é um aparelho ideológico de Estado, né? O professor precisa, então, ter um comprometimento, mas antes disso, uma conscientização, né? Então, isso vai passar pelo trabalho de formação docente. Tá? O professor não vai se conscientizar sozinho, a gente faz isso com um grupo, junto com o outro, né? Então, é um comprometimento político do educador com os educandos. Pessoal, quando eu digo comprometimento político, não é levantar bandeira de partido, não é entrar em partido, não é defender político em sala de aula, não é nada disso, tá? É o comprometimento político do educador, político-social. O que o educador está fazendo na escola? Ele pensar, o que eu faço aqui? A gente vai falar sobre isso também. Um segundo ponto, né, que precisa, do meu ponto de vista, precisa ser trabalhado, é a formação teórico-prática para o professor trabalhar com as práticas de linguagem na escola, ou seja, os letramentos. A gente vê que o assunto tem sido tratado há mais de 20 anos, ou 30 até, sobre letramento, mas quando a gente vai para a escola, a gente não vê
isso ainda em pleno desenvolvimento, né? Conhecimento, o terceiro ponto, é o conhecimento teórico e empírico da argumentação. Não basta apenas falar de teoria da argumentação. A nossa formação, a formação que será oferecida nas universidades, nos cursos livres, né, precisam considerar também a prática argumentativa. Quem faz um curso de argumentação também precisa ter experiência, vivência em argumentação, tá bom? Aqui eu estou dando um monte de dica para quem quiser fazer pesquisa. Você tem cada um desses quadradinhos aqui é uma pesquisa que você pode puxar e desenvolver, né? Como, por exemplo, trabalhar formação discursiva, como trabalhar formação docente, né, inicial, formação continuada, formação, trabalhar um professor em formação, em serviço, né? Como desenvolver, então, não só o teórico, mas o prático da argumentação com esses professores, para que eles possam levar esse conhecimento teórico e prático, né, empírico, para a escola, né? Então, vamos dar continuidade, agora no detalhamento aqui. Então, falando sobre os dificultadores da prática argumentativa nas instituições escolares. Eu estou tomando a escola como uma instituição, ou seja, é um aparelho ideológico de Estado, como diz o autor certo. Bom, a implementação do ensino de argumentação, aí nessa concepção crítica e democrática do termo, que eu apresentei inicialmente, ela se apresenta como uma contradição no sistema educacional, tal como conhecemos. Uma vez que a escola é uma instituição que está submetida às coerções impostas pelos modos de produção da economia, ou seja, em termos autosserianos, a escola é um aparelho ideológico de Estado que se inscreve nos processos de reprodução das condições materiais de produção econômica do capital e bens de produção e de consumo. É o que eu quero dizer. Se a gente vive numa sociedade que é marcada por uma determinada formação social, hoje é o capitalismo, é uma sociedade neoliberal, e que ela vive e sobrevive da especulação, dos números, as pessoas precisam apresentar números, as pessoas precisam bater metas, né? Elas precisam ser produtivas, as pessoas entram em depressão porque elas não estão se sentindo produtivas, né? Alcançar números. A gente vive numa sociedade assim. Esse tipo de sociedade, então, reflete a sua demanda, as suas demandas, na instituição que é responsável por formar as pessoas que vão ser colocadas no mercado de trabalho. Então, a escola, por mais que ela diga, a escola quer formar a consciência cidadã dos alunos, né? No final de cada ciclo tem provas, exames de larga escala, estão ali para comprovar se o aluno conseguiu mostrar competência X, Y, Z, e também para checar e controlar se o professor conseguiu transmitir esses conhecimentos que a sociedade, no caso capitalista, precisa para se manter, para se reproduzir. É por isso que a gente fala aqui condições de produção e de reprodução, né? Então, entender isso aqui, gente, não é questão de ser... antigamente eu não precisava falar disso, mas hoje com essa polarização que a gente vive, que tudo agora é esquerda, direita, né? E não se pensa mais o que é ser de direita, não se pensa mais o que é ser de esquerda. Não é essa a questão é a gente entender o mecanismo, entender como funciona a nossa formação social, o nosso regime econômico, né? E como é que esse regime econômico ele influencia as nossas vidas, né? E no nosso caso aqui, como é que ele influencia na escola, como ele influencia na dinâmica da escola, do ensino e dos controles, né, de aprendizagem, né, de ensino e de aprendizagem, né, de alunos e professores, né? Lembrando que quem financia os exames de larga escala são bancos, né? Bancos financiam o PISA, por exemplo, que é aquele exame internacional, para saber
claro, onde os investidores vão colocar o dinheiro deles. Tá? Então, todos esses interesses, está passando um helicóptero aqui, desculpa. Passou. Então, a gente pensar a escola, né? Olhar para a escola, olhar para o ensino de alimentação na escola, entendendo qual é o xadrez que está sendo jogado. Tá? Para que nós, professores, não sejamos apenas peões, né? Peças ali no tabuleiro sendo movidas sem a gente ter essa consciência do que está acontecendo, né? É nesse sentido que eu digo ali de tomar consciência. Bom, o Althusser, no trabalho dele sobre aparelho ideológico de Estado, ele vai falar sobre alguns aparelhos. O primeiro que é a família, vai falar da escola, vai falar do jurídico, né, da instância, da instituição jurídica, enfim, várias instituições, né, são alguns aparelhos de Estado, né, que funcionam e fazem uma sociedade, então, funcionar. Tá? E é sempre no sentido de estar controlando, de exercer poder e de controlar a ordem, né, de uma dada sociedade. Bom, e garantir o funcionamento dessa sociedade, né? Garantir que as pessoas trabalham, produzam riqueza e de consumo que se mantenham alimentadas e vivas. Tá? É uma sociedade complexa, essa que a gente vive, a gente não vive mais uma sociedade primitiva como há umas centenas de anos atrás, né? Bom, aí, no exato momento que ele fala sobre a escola, ele vai dizer que a qualificação da mão de obra não se reproduz na empresa. E seria óbvio, né? Se a empresa quer um funcionário, é ela que treine o funcionário, ela que forme a sua mão de obra. Mas o que acontece na nossa sociedade é que essa mão de obra ela é qualificada na escola, né? Onde se aprende técnicas, basicamente, técnicas de ler, escrever e fazer contas. E aí vocês vão percebendo porque português e matemática são as disciplinas que ocupam mais espaço na grade curricular, né? Mas não só essas técnicas de ler, escrever e fazer contas, mas, sobretudo, as normas do bom comportamento, normas da ordem estabelecidas pela dominação de classe, né? Então, vocês podem ver que, desde pequeno, a gente é habituado, né, a gente é domesticado a ficar sentado numa cadeira, né, de frente para uma mesa, em fileira, no máximo faz uma reunião de grupo, né? Pode andar um pouquinho, mas assim, a domesticação é você passar mais tempo sentado na cadeira. Conforme vão passando os anos, mais horas, né, essa pessoa, esse sujeito, esse indivíduo vai ficando ali, aprendendo a ficar preso numa cadeira, para ele depois poder aguentar ficar horas sentado na frente do computador, né? Ou seja, dando aula, ou seja, fazendo atendimento de telemarketing, e por aí vai, né? O delivery, enfim. Ele ser bom comportado, né? Então, você lembra da música do Gonzaguinha, né? O comportamento geral, ele está falando disso. Então, meus amigos, minhas amigas, a escola ensina habilidade, né? Técnicas, mas sob formas que assegurem a sujeição à ideologia dominante, né? Infelizmente, a escola não está ensinando ninguém a ser revolucionário, ninguém mudar, salvar o planeta, por exemplo, do ataque, né, ao meio ambiente, por exemplo, né? E quando alguém faz isso, essa pessoa é simplesmente linchada publicamente. Não estou da menina Greta, por exemplo. Então, nós temos aqui no Brasil um pensador, né, o educador Paulo Freire, que ele vai chamar isso, né, que o Althusser observa na escola, de educação bancária. Né? Então, o termo educação bancária, o termo cunhado por Paulo Freire, designa a concepção de educação preocupada apenas em domesticar as classes trabalhadoras para servir aos interesses das elites econômicas. Então, na educação bancária, educar significa depositar, transferir e transmitir valores e conhecimentos. De modo que a relação educador-educando é exposta a uma contradição,
né? Qual é essa contradição? O educador reflete a sociedade opressora, né? Ele é um espelho dessa sociedade opressora na escola, ele é um agente do governo que está ali, cultivando o silêncio dos educandos e embotando a sua criatividade e a sua criticidade, né? Por meio de exercícios, tarefas, atividades mecanicistas e repetitivas, né? Para, então, ultrapassar esse modelo, é preciso investir na formação crítica de professoras e estudantes, né? Pois, conforme Paulo Freire, há um sem número de educadores de boa vontade que apenas não se sabem a serviço da desumanização ao praticar o bancarismo. Bom, eu trago essa citação de Paulo Freire para dizer o seguinte: os professores, né, porque alguém pode até me entender mal, né, até aqui pensar, então os professores são malvados, eles vão lá oprimir os alunos. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que existe uma instituição, né, que é a escola, por exemplo, né, no caso é a escola, né, e a regra do jogo já está dada, né, a regra do jogo já está colocada ali, e a gente joga esse jogo desde que pisa na escola pela primeira vez quando é criança. E a gente vai aprendendo e vai introjetando, incorporando modelos, né? Quando a gente cresce e se torna professor e professora, a gente reproduz e repete, replica o modelo. E é difícil fugir desse modelo. Quando a gente está em casa, a gente é desde pequeno exposto ao modelo de família, né? Que tem ali pai, mãe, que funcionam de um jeito, e a gente vai aprendendo como é que é esse modelo, e quando a gente cresce, se torna adulto, constitui família, a gente reproduz, até sem querer, mesmo dizendo, não, eu nunca vou ser como meus pais, né? E aí entra o Belchior dizendo, né, que apesar de tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Então a gente reproduz modelo e é difícil a gente sair disso. Por isso que eu disse, apontei aqui a necessidade da conscientização, né, da gente olhar para o que a gente está fazendo e ver se a gente está reproduzindo esses modelos. E se a gente quer fazer isso mesmo, ok, né, cada um tem o seu livre-arbítrio, claro. Mas se você não quer, se você quer fazer outra coisa, quer fazer diferente, você precisa saber, né, como é que esse xadrez está sendo jogado, esses modelos, eles são reproduzidos e a gente nem percebe. E embora a gente tenha muita boa vontade, a gente às vezes não percebe que está a serviço da desumanização quando a gente pratica o bancarismo na escola, né? O contrário da desumanização é a gente praticar, então, uma educação humanizadora, né? Voltada para a sensibilização dos sujeitos, não é? A gente vê hoje um crescimento do número de mortes por Covid, né? A gente bateu 1.000, bateu 2.000, agora bateu 3.000 por dia, e aí parece que esse é o limite, então, para que o governo comece a tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa. Apesar que eu desconfio, na verdade, eu acho que é a questão da carta dos banqueiros, né? Aí o governo acordou, vai fazer alguma coisa, né? Mas o fato que eu quero apontar é o seguinte: como é que a gente vê tudo isso que está acontecendo e não consegue se sensibilizar, não consegue ter empatia? Não estou dizendo eu ou você, né? Eu estou dizendo essas pessoas que saem para a rua, que vão fazer festa para comemorar o quê? Comemorar 3.000 mortes por dia? Só se for isso, né? Não consigo ver outra palavra para entender o que está acontecendo como uma desumanização dessas pessoas, né? A perda total da empatia e da sensibilidade. Quer dizer, minhas amigas e meus amigos, a gente tem muito trabalho pela frente, tá? Para educar toda uma geração, né? E quem sabe um dia a gente estiver velhinho, a gente olhar para trás e falar, olha, valeu a pena. O nosso país hoje é um país de brasileiros e brasileiros que são, pelo menos, sensíveis ao outro, né? Vamos lá, continuando, questões que se impõem, portanto, né? Por que ainda não saímos do modelo de redação dissertativa que apenas visa treinar educandas e educandos para os exames, como a redação do Enem? Né? Por que não se ensina a argumentar sistematicamente desde os anos iniciais do ensino fundamental? Eu lembro que na semana passada foi colocada essa questão para a professora Constança, né?
E ela respondeu que sim, não há problema nenhum. Claro que se argumenta desde que é pequeno. Aliás, um dos textos do número especial que nós organizamos fala sobre isso, né? E uma terceira questão, que não é a última, não quero esgotar, como eu disse, vocês podem colocar outras questões, né? Porque os documentos norteadores do ensino, como o BNCC, por exemplo, né, não fazem menção, ou quando fazem de forma muito tímida, ao ensino das capacidades e das competências argumentativas. Porque, assim, o que é ensinar argumentação? Só diz assim, precisa ensinar a argumentar, precisa ensinar a fazer editorial. Nossa, todo mundo agora é jornalista, né? Artigo de opinião. Nossa, todo mundo agora é jornalista, escreve artigo de opinião em jornal, né? É isso que se ensina? É preciso ensinar gênero argumentativo, né? Aí ensina gênero e pronto, né? O que a gente vai defender é que precisa ser ensinado sem as capacidades e as competências argumentativas. A capacidade argumentativa, por exemplo, a capacidade de ouvir, de escutar o outro, de entender os argumentos, avaliar os argumentos para construir seus próprios argumentos, né, com uma perspectiva, por exemplo, de contra-argumentação, né? Precisa aprender, a gente precisa ensinar, e isso é ensinável, né? Então, a gente precisa organizar um planejamento de ensino que abranja, que contemple, né, o ensino e a aprendizagem de capacidades, né, de uma capacidade argumentativa, como uma bem elementar, que é construir um argumento, né? Oferecer uma razão, apresentar uma justificativa, que é o tal do que vem depois do porquê. Ah, você é contra a favor isso? Ah, eu sou contra. Ponto final. Não, não é aí que termina. Sou contra, vírgula, porque... aí você continua. Né? Você, os nossos alunos, continuam. Por quê? Apresente razões. Né? Então, ali ele está desenvolvendo então, a capacidade de construir argumentos. Né? Depois, a capacidade de apresentar, porque não é só construir, precisa saber apresentar o argumento. Por exemplo, precisa saber modalizar, nem sempre você pode ser taxativo, né? Então, o argumentador, ele precisa flexibilizar um pouco a argumentação dele, colocar ali um talvez, um possivelmente, olha, eu posso estar enganado, mas talvez, né? E aí você coloca o argumento. Então, é um conhecimento que pode ser ensinado, que o aluno pode aprender e desenvolver, tá bom? Mas a gente chega lá. Aqui eu estou colocando apenas em questões, em forma de questões, né? Por que isso não está na escola? Né? E é claro que se eu estou colocando isso aqui é porque a gente já está trabalhando nisso, tá? Nosso grupo de pesquisa, nossos colegas, nossas doutorandas, mestrandas e pessoal de iniciação científica, né? Já vem trabalhando essas questões aqui. Bom, atento a essas questões, essas inquietações, né, a professora Soraya Pacífico, né, da USP de Ribeirão Preto, ela reclama um lugar legítimo da argumentação no ensino escolar, ou nos seus termos, né, nas suas palavras, sobre o direito de argumentar. Né? Ela questiona se todos os sujeitos têm lugar legitimado na escola para o exercício da argumentação e em que situações se está autorizado a argumentar em aula, ou seja, em que finalidade se argumenta em aula? Então, os questionamentos da professora Soraya nos permitem indagar se o que a escola chama de linguagem concreta se corresponde, né, a uma prática de linguagem concreta ou é uma simulação de argumentação, que aí vai ter apenas o objetivo de condução dos conteúdos da aula. Essa é uma crítica que a gente vai fazer a certas abordagens de debate em sala de aula, né, que a professora Soraya Pacífico já percebeu e comentou aqui no seu livro de 2012 e no seu capítulo de livro em 2016. Bom, aí vamos observar o que a escola tem ensinado como sendo a argumentação. O que eu tenho observado em relatos de experiência de sala de aula, acompanhamento de estágio supervisionado, leitura de programa de disciplina no ensino básico, estudo dos documentos norteadores do ensino, análise de livro didático, avaliação de dissertações de mestrado, né,
que o trabalho da escola com a argumentação tem sido inculcar técnicas de redação e domesticar a tomada e o uso da palavra por meio de 3 práticas recorrentes. Tá? Primeira, atividade de construção de repertório, elas são conhecidas como aula de leitura. Segundo, práticas de escrita com base em modelos de redações tidas como exemplares de sucesso em concursos, e as aulas dialogadas ou os debates simulados em que o professor acaba impondo o seu ponto de vista. Vamos olhar cada uma dessas 3. Essas atividades de construção de repertório, né, que às vezes são chamadas de aula de leitura, prática de leitura, elas visam promover atividades de pesquisa e estudo de texto base, né, textos base, para a construção da argumentação. É mais do que a prática de repertoriamento, né, esse tipo de atividade. Né? Por quê? Porque é um passo para... Depois eu falo disso aqui. O que acontece? Muitas vezes, né, no planejamento de ensino, o professor entende que o aluno não tem um conhecimento sobre uma questão que está sendo debatida, sobre o tema, e aí vai colocar o aluno naquele movimento de fazer leituras para ele buscar argumentos contrários ou favoráveis a um ponto de vista XYZ. Ok? Bom, e o que o professor muitas vezes faz é levar uma seleção de textos, previamente escolhido pelo próprio professor, né, para que os alunos leiam. Né? E ali já passa pelo filtro do professor, sendo que, além de passar pelo filtro do professor, ele corta uma etapa que pode ser muito importante, que pode não, que é muito importante para o aluno, que é ele aprender a fazer a pesquisa, ele aprender em que site, quais são sites confiáveis, de informação confiável, informação, né, não fake news, né? Como ele faz a pesquisa, como é que ele lança indexadores ou palavras-chave, né, que funcionam como indexadores, para ele aprender também, buscar informação nessa infomaré, que é uma coisa enorme, né? Então, essa é uma capacidade que precisa ser desenvolvida também, é ensinada, né? Então, precisa constar aí nesse planejamento do professor que essas aulas de leitura, elas precisam começar com o professor, com o aluno, buscando os textos, né? Ele aprendendo a buscar os textos, depois fazer a leitura desses textos, e aí ele construir, sim, o seu ponto de vista a partir desses textos que ele vai pesquisar e ele vai discutir com os colegas do grupo, com os colegas em sala de aula, passando pela discussão, né? Pela troca, pela interação, tá? É também um passo para desenvolver o que o Rui Alexandre Graça chama de leitura argumentativa. O que essa leitura argumentativa é especificamente? É uma leitura crítica que ela se realiza tendo um olhar na produção do contradiscurso, de confrontar perspectivas, de produzir sequências contradiscursivas nas quais se verifica a retomada do discurso do outro, né? Então, o contradiscurso, né, a produção do contradiscurso passa pela leitura do discurso do outro, né, em que, na sua vez, né, no seu discurso, podem ser observados, né, pode ser observada a retomada dos argumentos do outro, né, para a gente conseguir ver uma interação entre não só os argumentadores, mas entre os discursos dos argumentadores, né, dele dizer, olha, você disse isso, ou se é um texto escrito, né, que foi tomado como base, o autor do texto tal argumenta que isso, aquilo. Né? Do nosso ponto de vista, concordamos em partes com isso, mas não concordamos em parte com aquilo e diz o porquê. Ou concordamos totalmente, né, vírgula, porquê, né? Ou não concordamos, né, ou discordamos frontalmente, né, porque, né, apresenta as razões, né? Então, essa leitura crítica, essa leitura argumentativa é uma leitura crítica, ela já está, né, pensando na produção do contradiscurso, tá? E isso pode ser trabalhado nessa aula, né? Essa leitura argumentativa, ela já pode ser trabalhada nessa aula de leitura. Então, a aula de leitura não ser apenas uma aula de construção de repertório, porque
está pressupondo o quê? Que o aluno é tabula rasa, que o aluno não sabe nada, que ele não tem conhecimento nenhum. Né? Ele tem conhecimentos prévios, né? Eles precisam ser aguçados, né? Eles precisam ser aprimorados. E os alunos precisam também, como eu disse, desenvolver a capacidade de busca de informações na internet, né? Por mais que a gente diga, eles são nativos digitais, eles sabem. Sabe até a página 4. Agora, buscar informação com qualidade é outra coisa. A gente vê isso quando começa a orientar, quando o aluno recém chega na iniciação científica ou no mestrado, não conhece um catálogo de dissertações e teses da CAPES, não sabe trabalhar com Google Acadêmico, né? E aí a gente vai mostrando isso. Eu estou falando isso para a gente que está entrando no mundo acadêmico. Né? Imagina, então, lá para as crianças que estão na escola. Né? Precisam conhecer as ferramentas de busca. Vamos seguir adiante. Prática de escrita. Essa prática, eu estou chamando aqui de uma prática mecanicista e de visão utilitarista da aprendizagem de uma habilidade, né, que responde inteiramente à demanda da reprodução da mão de obra quando se refere ao docente. Por quê? Na escola, aprende-se técnicas de ler, escrever e fazer contas. E justamente para se contrapor a essa perspectiva ideológica de ensino, Paulo Freire afirma que formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas, de habilidades, né? Então, o que o Paulo Freire já está apontando aqui, e outros autores da educação, né, como o Michael Zeichner, o Henri Giroux, Henri, né? Giroux, ele tem nome francês, mas ele é americano também. Estão todos ali ligados à pedagogia crítica, né? Então, eles colocam essa distinção entre formação e treinamento, formação de professor versus treinamento de professor, formação de aluno versus treinamento de aluno. O que a educação bancária faz é treinar. Ela treina. Agora, formar é outra coisa que requer muito mais do que apenas um treinamento, né? Um treinamento que é mecanicista, né? Como eu disse aqui, e utilitarista, né? Porque só pensa em utilizar determinada técnica para depois passar numa prova do Enem, entrar no vestibular, fazer um curso, pegar o diploma e ir para o mercado de trabalho, né? Então, veja, assim, que a gente está contrapondo, na verdade, visões de mundo. É claro que a gente não tem nada contra você passar no Enem, muito pelo contrário, né? A gente precisa passar no Enem, eu também passei no vestibular, né? É claro que a gente precisa, então, aqui, quem almeja isso, né? Fazer um curso universitário, né? No meu caso, eu fiz todas as etapas, eu também, agora como professor, vou coordenando, né, essa etapa na vida de outras pessoas. Mas é preciso a gente saber o que é que está acontecendo. Né? Uma coisa eu vou treinar a pessoa só para isso, vamos dizer, para ter sucesso na vida, um case de sucesso, né? Aquela coisa de pensar só numa carreira, como se a vida fosse só isso, e a vida não é só isso. Né? Como diz o outro, a vida não cabe no lápis. Aulas dialogadas, o terceiro ponto aqui, né? Os debates simulados, né? Essas aulas dialogadas, ou os debates simulados, têm se apresentado como uma possibilidade de ensino-aprendizagem de argumentação na modalidade oral da língua. Gente, isso é um filão que está aí para ser explorado. Não tem quase nenhuma dissertação ou tese de doutorado sobre isso, tá? Tem algumas, poucas, mas é um filão que está aí para ser explorado. Você pensar um projeto de pesquisa sobre esse problema aqui, né, vai ter futuro. Bom, o que acontece com essas aulas? Né? A discussão do tema é conduzida de acordo com a posição ideológica e o lugar de fala do docente ou da docente, né? Que solicita a participação dos seus alunos, né, numa sala de aula, apenas para completar as lacunas da sua enunciação, com sentidos previamente orientados e determinados como sendo os mais adequados ou corretos. O que acontece aí? Trata-se de um exercício tradicional de preenchimento de lacuna e não de uma prática de argumentação concreta. Para ilustrar isso aqui que eu digo, é o seguinte:
Uma professora leva uma charge para uma sala de aula e fala, vamos analisar essa charge, tá? Ela está falando sobre o racismo. Aí ela, né, projeta, faz circular de um jeito ou de outro entre os alunos, e eles começam a dizer, professora, está falando de racismo. É humor negro, né? E aí eles falam, aí a professora, né, tá ouvindo e ela diz assim, tá bom, gente, mas é o seguinte, na verdade está sendo falado sobre racismo, isso, aquilo. Esse exemplo eu não estou inventando agora da minha cabeça, tá? Está em um livro que é apresentado ali no Argumentação na Escola, da professora Selma Leitão. Então, o que acontece? Né? Tem esse mas, quer dizer, legal que vocês falaram, mas pouco importa que vocês falaram, porque o que importa é o que vai vir depois do mas. Né? E essa é a característica desse operador argumentativo. Né? É o seguinte, ainda tem 2 pontos. É o que vem na frente, que é o que o professor vai dizer. Então, no caso, a professora da pesquisa, lá da professora Selma Leitão. Né? Então, o que valeu, né, foi o que a professora disse. Então, houve aí uma imposição do ponto de vista da professora, sem a consideração do ponto de vista, né, dos vários pontos de vista apresentados pelos alunos. Né? E foi uma argumentação, entre aspas, porque não foi argumentação aquilo, né, mas vamos dizer, foi uma interação unidirecional, em que os alunos se dirigiram para a professora e a professora se dirigiu para os alunos. Né? Não houve, por exemplo, uma roda em que todos tinham o mesmo, vamos dizer, o poder, né, e tempo de fala, tá? É uma comunicação unidirecional, como essa aqui que a gente está tendo, né? Eu falando e vocês escutando, me assistindo pela televisão. É bom isso? Eu não acho. Mas, como diz o outro, é o que temos para hoje, né? A gente vai fazendo assim. Mas vocês precisam saber que, para mim, isso não é o mais interessante. Com certeza, para o Rubens também não é. Ele falou, manifestou sobre isso logo no começo. Tá? Acho que vocês entenderam isso aqui. Vamos para as possibilidades. Tá? Como eu disse para vocês, a ideia não é esgotar o assunto, né? É claro que deve haver muitos outros fatores, né, de impossibilidade, que impossibilitam, né, o ensino de argumentação na escola. Eu apontei alguns aqui, alguns que podem ser explorados, inclusive em outras pesquisas. Agora eu quero falar aqui das possibilidades, né? Quais são os caminhos que a gente pode trilhar? E eu digo pode e não deve, né? E, claro, é um ponto de vista que eu estou defendendo aqui. Bom, a gente aponta aqui que há uma assimetria de saber entre professor e aluno, e se há uma assimetria de saber, há uma assimetria de saber-poder. Quem sabe mais pode mais, como, né, diz o ditado popular. Então, essa assimetria de saber-poder que a instituição escolar impõe sobre a relação pedagógica entre os alunos e os professores, né, ela precisa ser revista. Né? Se não acabar, porque também vamos entender que eu acho complicado acabar com essa assimetria, porque o professor é aquela figura, né, que estudou e se preparou um pouco mais do que os outros, então ele está ali numa condição diferente, né? Agora ele precisa saber que isso não lhe dá o direito de se impor e de impor, né? Ele está ali para fazer uma mediação. Isso o ponto de vista que, claro, estou defendendo aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer é romper ou dirimir, diminuir. Tá? Então, o que o Paulo Freire afirma nesse sentido, né, que não é possível romper com os esquemas verticais característicos da educação bancária sem a superação da contradição entre o educador e os educandos. Para essa superação, para a gente conseguir superar, né, essa contradição, essa simetria de poder, o diálogo é uma ideia que se destaca no pensamento de Paulo Freire, pois se converte num pressuposto teórico que sustenta um célebre enunciado, né, que quem é professor conhece muito bem, que é o seguinte: o educador
já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que ao ser educado, também educa, né? Então, essa frase, né, esse enunciado bem conhecido do Paulo Freire, ele materializa aqui o conceito do diálogo. Eu digo diálogo freiriano, tá? Não é o diálogo no sentido de dialogismo bakhtiniano. Bom, pessoal, sabendo, então, que não é possível argumentar sem a prática do diálogo, vocês percebem como é que pode mudar a aula, né? Se a gente parte para essa perspectiva do diálogo, né? Na perspectiva freiriana, né? É de dialogar com os alunos, né? De se colocar à disposição, né? Sabendo que você pode ser convencido, sim, né? E você está aberto, o professor está aberto para isso, né? Ao convencimento. Então, olha, não é que o menino aí de 13 anos, de 10 anos, não é que você tem razão e eu estou enganado sobre esse assunto? Muito bem, né? Agora precisa ter muita humildade, né? O professor está aberto para essa possibilidade, não se achar como o dono da verdade, tá? Bom, e a percepção de nossa condição de seres históricos, como eu disse para vocês lá no começo daquela minha formulação sobre concepção de argumentação. Ela passa por essa ideia de Paulo Freire que nós somos seres históricos, ou seja, nós somos determinados pelo nosso tempo histórico, né? Passamos por vários filtros ideológicos, os filtros familiares, o que a gente viu em casa desde pequeno, o que a gente viveu na escola, o que a gente viveu na igreja, para quem frequenta a igreja, o que a gente viveu na rua, no trabalho, né? Então, tem vários filtros, né? Várias camadas que vão constituindo, né, o nosso ser, e isso nos caracteriza, então, como seres históricos e em transformação, né? Como dizia o Abujamra, né? Ele falava assim, só o que está morto não se transforma, né? Só o que está morto não muda, nós estamos vivos, então nós temos essa possibilidade de transformação, de mudança, sim, tá? Então, sempre há tempo, sempre dá tempo para aprender, transformar, né? Então, tendo isso em vista, o ensino da argumentação na escola, enquanto prática social de linguagem, enquanto uma prática de letramento, vai exigir a reflexão-ação, não é só refletir, mas é refletir e agir, né? Sobre a construção de posições de resistência no seio da instituição escolar. Quando eu digo posições de resistência, bom, se a instituição escolar, a escola enquanto aparelho ideológico de Estado, ela oprime, ela impõe, né, certas posições que não agradem, não condizem com a realidade da comunidade escolar, né, os alunos podem muito bem ter o direito, né, de resistir, né, claro, de maneira civilizada e de maneira argumentada, né? Não estou falando aqui de fazer rebelião, nada disso, tá? Um exemplo, para não ficar assim no vácuo, na escola, em que eu dei aula, eu não falei isso, mas eu já trabalhei durante 8 anos com alunos no antigo, né, quinta, oitava série, ensino médio. Então, numa das escolas que eu trabalhei, às sextas-feiras, a gente fazia a tribuna. Então, tinha um púlpito, uma caixa de som, um microfone, tinha um horário, né? E, claro, né, tudo com a anuência do diretor, do corpo docente, dos outros colegas, né? Que gostaram do projeto, porque também, se não tivesse esse apoio, o projeto não iria para frente. Não adianta você também querer fazer sozinho, porque você vai ser boicotado, não dá certo. Também porque eu já trabalhei em escola que eu tentei fazer e não consegui, né? Boicote. Então precisa ter o apoio, a escola também precisa estar engajada, né, com esses valores. Então os alunos pegavam ali o microfone e falavam, né? No começo era uma coisa assim dura de se ouvir, né? Porque não tinha polimento nenhum, e eles iam direto, a merenda é ruim, a inspetora é brava, o professor tal é bravo, né?
eles iam nessa linha. E claro, então, qual foi o nosso trabalho? Né? Voltar para a sala de aula e falar, vamos lá, né? Vamos produzir esse discurso. O que é que você vai dizer ali? Como é que você vai enunciar? Claro, sem mudar o ponto de vista. Você pode dizer isso que você está dizendo, mas dá para dizer de outra maneira, né? De uma forma que vai chegar no outro, né? No seu auditório, que vai chegar onde tem que chegar, né? No caso, nesse professor bravo, na inspetora brava, né? No diretor não era bravo, a vice que era brava. Nesse que eles chamavam de bravos, né? Vamos dizer que eles eram mais severos, né? Então, de chegar de uma forma que eles consigam ouvir, que eles se mantenham abertos para ouvir, porque se chegasse de forma ríspida, né, as coisas não funcionam, não tem diálogo, né? Então, esse foi o nosso trabalho também, né, de levar esses alunos a construir os seus discursos, e isso foi melhorando, né, foi sendo aprimorado durante o ano. Né? Então, eles também lembraram de fazer discurso epidídico, né, de enaltecer o trabalho. Tinha um senhor lá na escola que, nossa, ele arrumava tudo, né, quebrava, ele arrumava, o que o pessoal chama de pau para toda obra, né. Então, ele consertava, trocava lâmpada, ajudava o que tinha que ajudar, e era muito legal para os alunos. Os alunos gostavam muito desse funcionário, né, chama, né, Rock. Então, lembraram de falar do Rock, né, e foi sendo legal, né? E eles conseguiram também colocar as suas demandas, né? E as suas necessidades, né? Então, fica aquele ditado, né? Aí que endurecer, sem perder a ternura, jamais, tá? Então, gente, eu destaco aqui 3 pontos que deveriam ser levados em conta na organização das práticas docentes e também estar presentes na formação docente, né? Está pensando aqui de um lado em prática do professor e, claro, isso passa pela formação desse professor, né? E aí, se não existe disciplina de argumentação na faculdade, no curso de letras, no curso que você faz, aí a gente começa a pensar nos cursos de formação continuada, né? Então, esse também é um filão que está aí para ser explorado, né? Alguém que quer pensar um projeto de mestrado, de doutorado, né? Pensar assim, como é que eu posso contribuir ali na minha rede municipal de ensino, né? Eu posso levar um projeto de formação de professores, né? Para trabalhar, claro, dentro da realidade de um mestrado de 2 anos, né? Para o que é que eu posso fazer, né? E ter algum projeto na mão e levar para a escola, né? Levar para a minha rede municipal, por exemplo, né? Então, é um trabalho que pode ser feito e, com certeza, é muito bem-vindo. Bom, então, primeiro, a construção de uma posição ideológica da educadora e educador que seja sensível às necessidades da classe social a que pertence as educandas e os educandos sob a sua responsabilidade. Eu falo isso, gente, eu já trabalhei em escola, vamos dizer, escola de baixa renda, de escola de classe média, eu já trabalhei em escola de alta renda, né, público, que é chamado classe A, né, apesar que não tem isso, né, A, B e C, D é leite A, leite B, né, leite C, né? Então, as pessoas não podem ser colocadas assim como classe. Então, a gente está falando aqui classe A, B ou C, né? Ele está dizendo aqui de poder aquisitivo, né? E aí, como é que isso também influencia o modo de ver o mundo, né? Então, a cosmovisão, né, de cada classe social. Então, nós que somos educadores, nós somos educadores tanto de pobre, como de classe média ou de rico, né? A gente tem que saber andar, né? Transitar em todas essas classes e saber ali as demandas, as necessidades, né, de cada uma dessas, né. Então, aqui, está sensível a isso, para poder olhar para o aluno e não apenas ficar impondo o seu ponto de vista. 2, a formação teórico-prática para o trabalho com as práticas de linguagem na escola. Como eu falei, a gente fala muito de letramento, mas a gente precisa mais ver o letramento em ação. Né? Começar a planejar, planificar, né? Escrever atividade, escrever comando de enunciado, sabe? Ter um projeto mesmo na mão que você fala assim, olha, não tem no livro didático, mas tem aqui no meu plano. E onde eu vou, eu levo, né?
É o conhecimento teórico e empírico da argumentação também. Se não conhecer a argumentação, aí não tem como você pensar um projeto de ensino, né? E conhecer a argumentação não só a teoria, mas a prática também. Então, e esse aqui é um outro pilão que está para ser explorado, tá bom? Bom, ensinar é assumir uma posição política. Paulo Freire já dizia que nenhuma ordem opressora suportaria o que os oprimidos todos passassem a dizer por quê. Mas por quê? Porque ele está pedindo uma justificativa. Justifique por que isso, por que aquilo. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que pegar o ônibus lotado para ir para o trabalho? E por que o patrão está pedindo para ir trabalhar, mas ele vai no carro dele no ar-condicionado? Né? Se fazer essa pergunta, e fazer essa pergunta também para ele. Né? E a gente sabe a resposta, é só para ver a cara de pau mesmo, o que é que vai ser dito. Né? Vai dizer o quê? Que eu mereci. Né? Bom, em 84, né, eu sempre faço questão de dizer a data, né, porque esse livro do Vanderlei Geraldi já tem aí quase 40 anos e a gente não vê ainda, né, essas ideias sendo colocadas em prática, né, por quê? Justamente por causa do primeiro elemento, né, que é dificultador, né, que é a escola como um aparelho ideológico de Estado, desse Estado que sempre está submetido, né, à ordem liberal, neoliberal. Né? A escola está ali para formar gente para colocar no mercado de trabalho, né? Não pessoas críticas, conscientes, formar uma sociedade que tem uma massa crítica, uma sociedade que consiga pensar, que consiga ver as coisas como elas estão acontecendo, ter um mínimo de conhecimento de ciência. Não adianta apenas botar hashtag somos todos pela ciência, ou hashtag vacina já, e você não sabe como funciona o vírus. Né? Isso se aprende na escola. Né? Ou se aprende, né? Eu deveria se aprender, mas né, faz a prova, esquece e pronto, eu não sou da área mesmo. Né? Sendo que são conhecimentos elementares, conhecimento elementar de física, de astronomia, né? Para não sair falando besteira que a Terra é plana. Né? E ainda quer argumentar sobre isso, né? Então, temos que tentar, pegaram, se amarraram no foguete para ir até a estratosfera e conseguir ver que a Terra é plana, o que aconteceu. Como não tem conhecimento mínimo de física, o foguete explodiu, cara, caiu, morreu, né? Tem o outro do balão. Essas coisas bizarras que eu não acredito que eu estou vendo. Em pleno século XXI, 2021. Vamos lá. Geraldi faz ecoar as ideias de Paulo Freire, afirmando que toda e qualquer metodologia de ensino articula uma opção política com os mecanismos utilizados em sala de aula. O que quer dizer isso, gente? Eu não estou falando lá do militante, do PT, né? Não, estou falando daquela pessoa que diz assim, olha, eu não voto em ninguém, eu sou apolítico, eu sou isento, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que seria do verde se não fosse o amarelo, né? Ah, nas últimas eleições houve polarização, o Bolsonaro é igual ao Haddad, a mesma coisa, eu não vou votar em ninguém, né? E eu vou ficar quietinho aqui ensinando a minha gramática e os alunos a conjugarem verbos, né? Você acha que realmente essa pessoa é isenta, ela é neutra, ela é partido, nem fazer propaganda de político em sala de aula? E quando eu fui aluno, 2 professores fizeram isso. Eu achei simplesmente nojento. Eu era só uma criança, mas eu sabia disso. Não é isso. É a gente ter consciência do que a gente está fazendo na sociedade, qual é o nosso lugar. Né? Então tá. Então a gente tem, deveria, né, ter em vista a seguinte questão. Para que ensinamos o que ensinamos? Então, a esse respeito, Geraldo orienta que é preciso romper com o bloqueio de acesso ao poder, e a linguagem é um dos seus caminhos. Se a linguagem serve para bloquear o acesso ao poder, disso ninguém duvida, basta pegar texto jurídico, né, a Constituição, o ECA, um contrato de aluguel, contrato de trabalho, né, uma receita médica, apesar que as receitas estão mudando, estão ficando agora mais entendíveis, mas antes não era. Para quê? Justamente para ter um bloqueio de acesso ao saber e ao poder por meio da linguagem. É para você não saber mesmo. Né? É isso. Para apenas alguns iniciados saberem. E eles continuam sendo os donos do saber e tendo o poder de exercer aquilo que eles fazem. A dominação sobre os outros.
Então, se a linguagem serve para isso, né, ela serve também para romper o bloqueio. Né? Por meio da linguagem, a gente pode também furar essas bolhas. Né? Então, argumentação didatizada como prática de linguagem. Sobre os letramentos, né? O ensino de argumentação como prática social de linguagem, ela é uma prática, percebam sempre isso, né? Ela vai requerer o planejamento de aulas, né, que permita os alunos a realizar o ato de argumentar. Então, não adianta só o aluno ficar ali lendo o texto, dizendo quem falou o quê, ou não disse o quê, né? Qual é o argumento contrário e favorável, né? É claro que isso é importante, ele precisa passar por isso, tá? Mas para a gente dizer que está ensinando argumentação, o aluno precisa realizar o ato de argumentar, né? E isso não é simplesmente, ó, vamos lá, gente, vamos argumentar. Não é assim, precisa ser planejado, né? A aula precisa ser planificada para que isso aconteça com sucesso, porque senão sua aula vai virar uma bagunça, tá bom? Realizar o ato de argumentar para coletivamente, em grupo, né, eles construírem novos conhecimentos sobre aquilo que eles não sabem e querem saber, né, aprender algo, né, sobre o desconhecido, né, que aí é a argumentação epistêmica, ou então para eles tomarem conjuntamente uma decisão com vistas a realizar uma intervenção social no seu grupo, que é a argumentação prática. Só um exemplo bem bobinho, mas que serve aqui, é uma turma de formandos. Eles estão trabalhando o ano inteiro, juntando dinheiro, arrecadando verba, para fazer a formatura de fim de ano. Né? Fazem lá quermesse, vende salgadinho, né? E aí eles precisam decidir, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma viagem, nós vamos fazer uma festa, o que é que a gente vai fazer com esse dinheiro? Né? Faz uma reunião ali, uma assembleia deliberativa, né? Então, vai predominar ali, então, a característica da argumentação prática, a argumentação pragmática, como eu disse no começo, tá? Então, para situar, né, as noções de prática de linguagem, a gente precisa lembrar, né, que o Geraldo, inspirado no Paulo Freire, propõe que o planejamento de ensino de português articule a reflexão epilinguística com as práticas de leitura e produção do texto oral e escrito em uma situação concreta de interação, para que se possa romper com a artificialidade do ensino de língua materna e com o bloqueio do poder imposto pelos usos da língua. Só para lembrar aqui, a reflexão epilinguística é pensar a língua em uso, né? Não é aquela aula da gramática pela gramática, mas os elementos, né, de gramática, os elementos linguísticos de um texto oral ou escrito, no seu funcionamento, no seu pleno funcionamento enunciativo, tá? E articular com prática de produção de texto, com prática de texto oral, de texto escrito, né? De forma para romper com a artificialidade daquela, por exemplo, redação Minhas Férias, né? Que serve para que isso? Serve para o aluno já sabe disso, ele não tem a menor vontade de escrever um texto desse, porque sabe que ele não vai interagir, que aquele texto ele vai prestar para nada, só para ser corrigido, para o professor devolver lá cheio de, quando faz isso, né? Cheio de apontamento de erro na caneta vermelha, tá? Bom, aí eu vou passar aqui eu me sirvo e vocês podem se recorrerem, né, se apoiarem outros autores, mas eu falo aqui do Daniel Cassani, que ele vai dizer que uma prática de linguagem, né, ela acontece da seguinte forma, né? Aprender a escrever um texto é aprender a desenvolver a prática social correspondente. Você aprende apenas a escrever um texto, ele por ele, mas se você, o aluno, aprende a interagir, né, dentro de uma prática social. Né? Tem um outro texto, né, de Cassani e Castelar, que é o conceito de letramento inclui um amplo leque de conhecimentos, práticas sociais, valores e atitudes relacionados com o uso social dos textos escritos em cada comunidade. Né? E também tem o Dawes Chinelli, ou Chinelli e Dawes, né? Que eles afirmam que o conceito de práticas sociais visa o quê? As dimensões particulares do funcionamento da linguagem em relação às práticas sociais em geral, a relação entre linguagem e sociedade, né? Tendo a linguagem como uma função de mediação em relação às práticas de linguagem. Então, como é que nós, né, seres humanos,
interagimos na sociedade é por mediação da linguagem, por meio da linguagem, né? Então, quando vamos ensinar linguagem, né, língua para os alunos, pensar que essa linguagem ela medeia a sua relação com a sociedade. Ela não pode alijar a sociedade dessa relação com o texto que o aluno está desenvolvendo, tá? Então, essa citação enorme da Angela Kleiman aqui, o mais importante é a gente entender que o eixo, né, o comecinho, que quando a prática social estrutura as atividades da sala de aula, o eixo do planejamento é a ação, né? É a necessidade de agir que determina o gênero a ser mobilizado. Ela está falando aqui de um exemplo, né, de uma doutoranda que ela orientava, que era uma professora também, né, de ensino fundamental. Ela trabalhava o artigo de opinião, né? Só que o artigo de opinião, ele não circulava, né? Não tinha um jornal da escola, nem um jornal mural, não era impresso, não estava na web, não estava lugar nenhum, né? Então, a professora estava ensinando o gênero, artigo de opinião, mas esse texto, a produção, né, textual dos estudantes, não circulava, né? Então, o que ela vai dizer ali é que esse tipo de prática, né, ela reproduz apenas uma mera atividade escolar. É como a redação Minhas Férias. É a mesma coisa, não superou o modelo ainda. Para superar o modelo, como é que faz? Faz o jornal da escola. Não tem dinheiro? Escreve mesmo na cartolina, qualquer coisa, pendura. Já fiz isso em escola, que não tinha 10 centavos para pagar um xerox. Então a gente fazia e colocava no mural. Aí era hora da diversão, né? Todo mundo ia para lá para ler as notícias, né? As reportagens, né? E ficava um tempo aquilo e a gente ia trocando, né? Conforme o tempo passava, né? Então é colocar o menino na rua. Portanto, né? Promover na escola as práticas de linguagem em torno da argumentação que sejam mais próximas das situações concretas vividas socialmente pode ser um caminho para a nossa escola ensinar seus educandos e seus educandos a argumentar. Ou seja, tomar a palavra na esfera pública para apresentar, aqui eu estou falando das capacidades argumentativas, apresentar, justificar, sustentar, rechaçar, avaliar e reavaliar posições em situações de declarada disputa de sentidos, caracterizada pelo conflito de perspectiva sobre um assunto em questão. Tá? Então, esses elementos todos que eu grifei, que eu aceitei na minha fala, né, são elementos que precisam aparecer num planejamento de ensino. Né? No seu planejamento, seus alunos, eles têm um momento adequado para a construção dos argumentos, para construir a justificação, né? Tem um momento para eles construírem a apresentação, né, desses argumentos, né? Como eles vão apresentar. E aí depois também de sustentação, porque o argumento vai ser contra-argumentado, vai sofrer a contra-argumentação. Como é que ele sustenta? Né? Também tem aula para isso, a gente prepara a aula para isso. Né? Vamos lá? Já estamos terminando, tá? Então aqui é um conceito eu digo né? Porque não é o de argumentação para o ensino escolar. É claro, está baseado naquela minha formulação inicial, mas basicamente aqui estou me baseando me apoiando no Christian Plantin, né, no modelo dialogal, né, que ele vai dizer que um aspecto fundamental da argumentação é a articulação de dois discursos contraditórios, né, e opostos, né. Então funciona aí como pelo menos duas respostas a uma mesma questão argumentativa, tá? Uma questão pode ser colocada explicitamente, você é contra ou a favor? Está colocado explicitamente. Às vezes essa questão não aparece explicitamente. Nós estamos argumentando, né? E aí um belo momento ali alguém, peraí, sobre o que estamos argumentando mesmo? Né? Qual é o assunto em questão? Né? Qual é a questão argumentativa? Ninguém fala isso, né? Mas assim, sobre o que a gente está argumentando, né? Enquanto a gente chega nesse momento, a gente está querendo saber qual é a questão argumentativa. Tá? Vou passando aqui.
Uma compreensão da argumentação como prática social de linguagem passa pelo entendimento não apenas de que estamos diante de um tipo específico de interação que se distingue da interação conversacional, mas também que a argumentação é resultado de uma situação concreta de enunciação e é um fato de discurso, né? O que nos leva a considerar os lugares de fala que são assumidos pelos participantes da interação argumentativa, bem como os posicionamentos ideológicos reproduzidos na interação entre discurso e contradiscurso. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós planejamos aulas, né, projeto de ensino e aulas muito interessantes, muito bom. Mas aí a gente comete um pecado, que é entrar naquela questão da simulação de papéis sociais, né? Aí a gente fala assim, olha, você agora vai fazer de conta que você é um conselheiro tutelar. Vamos dizer que o assunto é punição às crianças, né? Vale a palmada, né? Que um tapa é pedagógico, não é, né? Vamos debater sobre isso, os castigos físicos como forma de punição às crianças, né? E também não estou inventando esse tema não, tá? Esse tema foi um dos temas de um dos concursos de debates lá na Colômbia, né? Bom, qual é o lugar de fala, então, do aluno? Ele é uma criança, é um adolescente, tem esse lugar de fala. Então, como é que ele vai defender que ele é a favor da punição? Aí vai dizer, o professor faz um planejamento e, né, coloca, agora faça de conta que você é, sei lá, um representante de uma associação XYZ e você é a favor da palmada. Aí ele olha assim, e fala, mas eu não sou a favor, não. Mas aqui no nosso exercício você vai ser. Gente, é contra isso aqui que eu estou falando, tá? Não adianta nada que você fazer um exercício todo bonito, uma atividade bonita e impor esse ponto de vista ao aluno. Né? Isso daí é uma tortura. Isso eu vou dizer para vocês, é um crime isso, tá? É um exercício, funciona como exercício, mas continua sendo educação bancária, né? Continua sendo imposição de ponto de vista. Você não está permitindo que o aluno argumente ali, como a professora Soraya disse. Qual é o direito de argumentar, né? Qual é a legitimidade que ele tem para argumentar? A questão da legitimidade é fundamental aí, né? E passa pelo lugar de fala dele, né? E, claro, os posicionamentos ideológicos que ele vai reproduzir na interação, né? Que aparecem no discurso e no contradiscurso, e nessa interação entre os discursos e os contradiscursos também, tá? E, claro, a gente precisa planejar aulas, né? Em que os alunos sejam sensibilizados a perceber qual é o tema, qual é o assunto em questão, né? Qual é a questão argumentativa, quais são as respostas possíveis, né? Ou seja, qual é o discurso e o contradiscurso que se oferecem para responder a essa questão, né? E qual é o posicionamento ideológico, claro. Está defendendo o que aí, afinal de contas, meu irmão? É disso que a gente está falando. Né? Então, aí, a gente está entrando aqui no campo, né, da perspectiva discursiva da argumentação, e aí eu também trabalho com isso, tá? E a gente pode recorrer a vários autores, tem alguns, tá? Mas aqui eu vou trazer a Ruth Amossi, estou trabalhando então com a Ruth Amossi, né? Que ela vai defender que a argumentação no discurso, ela relaciona a fala a um lugar social de fala e a quadros institucionais. Tá vendo como aqui eu consigo amarrar no final da minha fala? O que eu disse lá no comecinho, que a escola é um aparelho ideológico do Estado, ou seja, a escola é uma instituição, né? E toda instituição, ela coloca os seus pré-definidamente, né, os seus quadros de fala, são quadros institucionais, já previamente desenhados, ou seja, a escola tem o lugar do diretor, da diretora, tem o lugar dos professores, tem o lugar do conselho todo, do gestor, tem o lugar do aluno, o lugar dos colaboradores, o lugar da merendeira, né? E tem esse lugar institucional, ele prevê, né? Ele dá pistas, né? Do que
pode ser dito, o que não deve, o que pode, o que deve, o que não pode e o que não deve ser dito, né? Pelo diretor, pela professora, pelo professor, pelos alunos, né? Porque quando acontece alguma coisa, vamos dizer, que sai fora desse, do que é esperado nesse quadro, você pode até ir pelos enquadramentos, ali é da sociolinguística interacional, que está precisando disso para os estudos, né, desse aporte teórico para o estudo da argumentação, contribui muito, né? Quando, então, sai fora um pouquinho, já diz assim, não, isso aí não é professor, como é que um professor fala isso? Né? Ou então, como é que um aluno fala isso? Percebe? Então, tem esses efeitos de estranhamento, né? Então, é por causa desses quadros institucionais que já são colocados, né? Já são definidos pela toda a arquitetura da instituição, né? E já então tem seus lugares sociais de fala, né? Então, o lugar social que está ligado à fala, e a gente está falando então desse tal lugar de fala, né? E aí a gente vai então com a Ruth Amossi, né, olhar para além da oposição do texto e contexto. Então, a gente vai pensar o estatuto do orador, né, as circunstâncias sócio-históricas em que o orador toma a palavra ou a caneta, né, a natureza do auditório visado, a distribuição prévia dos papéis que a interação aceita ou tenta frustrar, as opiniões e as crenças que circulam na época. Lembra que eu falei logo no começo, em sujeitos históricos, né, de um determinado tempo, então uma época, né? O que a gente fala, a gente reproduz, passa pelas crenças de uma época, né? Então são fatores que constroem o discurso, né? E a análise, né? Cuja análise interna deve levar em consideração. A gente vai fazer análise dos discursos dos nossos, dos alunos, os textos que a gente leva para uma sala de aula para fundamentar os argumentos, né? Que os alunos vão usar ali para interação argumentativa. Então, opa, voltei, desculpa. Questões para planejar o ensino da argumentação, eu elaborei aqui algumas questões para quando o professor terminar o seu planejamento, que serve para iniciar, claro, como ponto de partida, mas também serve como ponto de chegada, vamos dizer, um quadro de perguntas de checagem. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Então, por exemplo, né? Nesse planejamento, os alunos e professores enxergam sua própria situação como um problema e como objeto do seu ato de conhecimento, é disso que a gente está falando? Ou seja, eles assumem uma prática problematizadora, né? Sim ou não, e como, né? O propósito de comunicação, o objetivo de comunicação, visa uma ação concreta a ser realizada pelos alunos? Qual é? Eu estou me apoiando aqui na Bélia Lerner, que ela fala do propósito de comunicação, que é do projeto de comunicação dos alunos, e também tem o propósito didático, que é um propósito, que é o objetivo, né, os alunos objetivos, o objetivo e também os objetivos pedagógicos, né, que está no plano do professor. Tá? Os dois trabalham juntos, funcionam juntos no mesmo projeto, tá bom? A interação argumentativa está prevista para ocorrer por meio de um dispositivo de comunicação, que você pode chamar de gênero textual ou discursivo, e um dispositivo de comunicação que é reconhecido socialmente pelos alunos. Eles conhecem? Se sim, ótimo, vamos aprimorar. Se não conhecem, eles precisam ser expostos a modelos para poder conhecer esse dispositivo de comunicação, um gênero que eles ainda não conhecem, tá? A situação argumentativa está planejada para que os seus participantes possam interagir de forma mediada ou imediata, síncrona ou assíncrona, oral, escrita ou multimodal? Sim ou não e como? Né? Então, como é que eles vão interagir? Né? Precisa estar no planejamento, você precisa pensar previamente, né, planejar como é que essa interação vai ocorrer. Então, os participantes da argumentação podem realizar os atos argumentativos de propor, de opor-se e duvidar, com a oportunidade de assumir os papéis actanciais da argumentação do proponente, do oponente e do terceiro? Sim ou não? E como? De que forma?
A questão argumentativa pode ser claramente percebida ou discutida, né, pelos participantes da argumentação, né, se sim ou não e como, né? São atividades, né, que levam o aluno a perceber, os alunos a perceberem qual é a questão, né? Se ela está explícita ou se ela está implícita, como é que eles vão depreender qual é a questão, né? E a questão argumentativa pode ser desenvolvida pelos participantes da argumentação por meio do confronto de pontos de vista contraditórios, sim ou não? Essas perguntas saíram de onde, gente? Não é só da minha cabeça, né? A gente vai, como eu disse para vocês, analisando, por exemplo, livro didático ou proposta, né, de alunos, né, professores que vêm fazer mestrado, iniciação científica com a gente, do doutorado também. Então, tem propostas que são boas, né? E elas param no meio do caminho, vamos dizer, né? Porque elas chegam, andam bem, mas elas chegam nesse ponto em que os alunos não são postos a construir um contradiscurso, né? Eles não são postos a dialogar com outro discurso, né? Eles só estão ali analisando um discurso, ou então discurso e contradiscurso, qual é a sua opinião, você acha que isso ou aquilo, mas me impede, assim, tá, se você é contra, né, discorra porque você é contra, né, faça um discurso aqui sobre isso. E aí, claro, pensar não é só uma redação, é pensar numa situação em que os alunos possam interagir e apresentar os seus distintos, né, pontos de vista, e aí estarem abertos para o contraditório, né. A gente tem visto assim, que está faltando isso, né? Então é um passo que precisa ser dado, por isso que está aqui, tá? Então os alunos podem explorar o problema que sustenta a questão argumentativa e perceber os posicionamentos ideológicos em disputa. Aqui é uma questão mais inspirada pelo Michel Meyer, e que fala da problematologia, não coloquei aqui, mas é bastante importante porque, por exemplo, o discurso retórico ali da publicidade só diz assim: compre isso, compre aquilo, né? Compre o perfume tal, né? De cheiroso, compre o carro tal, né? Mas não coloca o problema, né? Assim, tá, ou então é comida, compre a comida pronta, né? Ou não vou ficar fazendo comercial de nada aqui não, você já sabe. Mas não coloca o problema, claro, porque o discurso retórico não está ali para problematizar, né? Ele está para persuadir. E isso precisa ser trabalhado nas escolas, né, na aula de argumentação. Porque aí, numa aula de argumentação, que é o discurso argumentativo, sim, está ali para explorar o problema, né, nas suas mais, nas possibilidades que tem ali de resposta para aquele problema, né? Que a publicidade oferece uma, que é a resposta dela, que é vender produto. Mas eu posso pensar outra solução para aquele problema. Né? Os alunos podem conjuntamente pensar, oferecer, e o aluno é criativo demais. Né? Dá a vez para os alunos, dá a vez para eles, que vocês vão ver. Os meninos, as meninas ali têm boas ideias, eles têm um ponto de vista que surpreende, eu não tinha pensado nisso. Né? Então, na aula de argumentação, a gente pode explorar qual é o problema de fundo, qual é a problemática, né, que está como pano de fundo ali de um discurso retórico, né, e colocar em argumento pontos de vista em argumentação. Para terminar, os alunos podem se assumir como participantes da argumentação com lugar ou lugares de fala próprio ao domínio social da situação argumentativa proposta? Sim ou não? Ou quais? Essa aqui é para evitar aquele exercício. Imagine que você é um CEO de uma empresa de tecnologia e pudesse enviar uma mensagem ao mundo. Ora, para enviar uma mensagem ao mundo, eu não preciso ser um CEO de uma empresa de tecnologia. Né? Eu, como aluno do bairro tal, da escola tal, posso muito bem dar essa mensagem. Perceberam, gente, qual é a questão aqui? A situação argumentativa pode promover o desenvolvimento de competências argumentativas? Né? Quais? Né? Como? Só para falar de competência, capacidade e competência argumentativa é outro trabalho, tá? Não sei se a professora Isabel Michelin vai falar disso na aula dela, mas
vocês podem perguntar para ela que tem postulado aqui essa questão das capacidades e competências. Tem bastante propriedade para falar sobre o assunto. Gente, para terminar, então, vamos aqui uma frase final, né? Nas lutas sociais, a interação argumentativa caracteriza-se muitas vezes pela assimetria de poder entre os argumentadores, de modo que a produção ou consenso do dissenso, né, se vê submetido às coerções impostas pelas regras de construção do discurso. Por exemplo, quando dizem, olha, vamos acabar com os sindicatos e aí o trabalhador vai poder negociar diretamente com o patrão. Gente, pelo amor de Deus, quando é que o trabalhador tem mesmo poder de argumentação que o empregador não tem? Ele ali sozinho, no individual, no 1 a 1. Qual o poder? Há uma simetria de poder gigantesca e ela só é dirimida com a força da união. E aí que inventaram, no começo do século passado, um negócio chamado sindicato. O sindicato tem problema, o sindicato tem isso, tem aquilo, né? Falta de representatividade, tem corrupção. Se você ficar do lado de fora só reclamando e falar que o legal é você ir lá discutir sozinho com o patrão e você vai se lascar, porque não vai conseguir argumentar nada e achar, então, que é o fim do sindicato, então, né, a gente está na lona, né? Você acha que o sindicato está ruim, participe do sindicato. Tá? Vá lá falar para o presidente do sindicato, a presidência está ruim, meu amigo. Né? Então, vamos lá. Você precisa ouvir a base, você precisa ouvir a gente, você precisa se mexer e tô aqui para isso também. Tá? Não achar que o sindicato está ali só para você ter desconto na farmácia ou na padaria. Bom, a análise dos discursos que materializam as forças sociais de repressão e também as de resistência, né, a análise, né, ela pode contribuir para a construção de saberes sobre as formas mais veladas de repressão, a gente conhecer, saber como é que a repressão ela acontece, mesmo se a gente está percebendo, né, e também para o empoderamento dos agentes, né, de mudança social, das mais distintas formas de resistência às práticas hegemônicas. Então, a gente vê a hegemonização, né, a construção de uma hegemonia de poder, e a gente está assistindo aqui sendo submetido, basta ver o sucateamento do ensino superior. Né? Essas práticas são hegemônicas, opressoras e excludentes que elas se perpetuam, né, ao longo do tempo, só historicamente. Né? Com isso, gente, eu vou passando aqui as minhas referências. Então, tem o texto da... As referências estão lá no artigo, né, que eu coloquei no chat, tá? Então, eu vou encerrar por aqui, gente. Muito obrigado pela atenção. Falei aqui 1h e 34 minutos. Passei um pouquinho do tempo, mas tentei fazer aqui o mais breve possível. Vou encerrar o compartilhamento e aí eu devolvo a palavra ao moderador, ao Rubens. Eduardo, brigadíssimo por sua apresentação. E, na verdade, alguns minutos ainda, e para manter aquela característica de debate, eu gostaria de perguntar, ninguém formulou nenhuma questão especificamente na lateral, mas eu passo a palavra agora para o grupo, né, que ficou firme aqui até o final. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção, algum comentário? Eduardo, acerca dessa questão, eu acho que seria interessante que você fala, né, em posição política, né, na sua fala, mas trazendo, né, assim, especificamente para o que você apresentou sobre argumentação, perspectivação de pontos de vista, né? Então, a gente poderia dizer que posição política, na verdade, não é política partido A ou B, mas seria simplesmente ter um ponto de vista sobre as questões, na verdade, né? Você concorda que o que você está chamando de posição política, trazendo estritamente para o território da argumentação, significa ter um ponto de vista sobre as coisas do mundo, sobre diversos assuntos? Seria isso? Bom, é a velha máxima aristotélica, né? O homem é um ser político. Nós fazemos política em todo momento, né? Desde o momento que quem mora em condomínio, né? E você cumprimenta os trabalhadores
faxineira, o jardineiro, eu cumprimento o porteiro, bom dia, né? Um bom dia com respeito, né? Não aquele bom dia correndo, é um bom dia, eu tô vendo você aí, eu sei que você tá aí, você é importante para mim, né? Eu tô sendo político, né? Quando eu passo por essas pessoas com o vidro do meu carro fechado, eu nem aceno, eu ignoro essas pessoas, também estou tendo uma posição política ali, né? Contrária da outra, né? Mas é uma forma, sim, passa pela cosmovisão, pela forma de ver o mundo, né? De como a gente se relaciona com as pessoas, né? Com certeza. Certo. Alguém gostaria de fazer algum comentário, também alguma intervenção? A gente está se encaminhando para o final, mas temos um tempinho ainda. Alguém levantou a mão? Não consigo ver aqui, eu só ouvi o barulhinho. É tanta gente. Oi, professor Rubens, é a Sheila. Oi, Sheila. Eu gostaria de fazer, assim, uma consideração e também uma pergunta para o professor Eduardo Lopes Pires, que, primeiro, parabenizar, se eu posso fazer primeiro, né? Se eu posso fazer. Não, isso é um debate, é uma conversa, né? Claro. Então, parabéns, professor Eduardo, que eu não conhecia. Eu sou professora aposentada, professor. Já trabalhei em todas as instâncias do ensino, inclusive no ensino superior, no direito, e sempre me interessei pela argumentação. Comecei a fazer uma disciplina com o Rubens, eu tive que parar. Eu sou aluna do Sebastião. Então, estou terminando minha dissertação, mas eu estou fazendo em outro assunto. E o senhor falou, trouxe para mim, assim, uma coisa muito importante que eu já tinha percebido, mas eu nunca escrevi nada sobre isso. É um outro tipo de letramento. Porque, assim, na verdade, trabalhando com as crianças, na alfabetização, no ensino, eu não concordava com o letramento da Magda Soares de jeito nenhum. E agora tem outros autores aqui que eu vou lê-los, e observando seu texto, eu vi isso, que há uma diferença nesse letramento aqui que você coloca. Essa é uma das primeiras questões. A outra é até uma proposta que eu quero fazer, que eu vou fazer doutorado, já vou continuar direto. Quando o senhor fala da simetria de poder, eu percebo essa simetria do Estado com o professor, em relação ao professor na escola, né? Eu percebo também orientador orientando, né? Sociedade, na política, eu percebo isso. E então, o senhor não acha, agora é a minha pergunta, que existe uma dicotomia, uma lacuna entre essa representação do que a escola é como representante do Estado e o que o ensino propõe? Se é que o senhor entendeu minha pergunta, né? Que eu sou meio... Tem hora que eu pergunto as coisas estranhas. O senhor percebe? Porque o ensino, ele é um ensino, eu devo mostrar uma argumentação para o aluno, isso. Mas, enquanto professor, o professor não admite isso. A escola não admite. O senhor até deu o exemplo lá do menino que pegava o microfone e ia falar sobre isso. Nós ensinamos, nós mostramos, mas quando o aluno rebela, nós, assim, normalmente a escola não aceita. Quer dizer, essa é a minha visão. Muito obrigada. Se eu quiser falar sobre isso. Legal, Sheila. E eu estou atrás de um doutorado, professor, viu? É isso. Sheila, obrigado aí pela sua pergunta. É o que eu falei na primeira parte, né? Na questão das impossibilidades, né? A lacuna, né? Vamos concentrar na questão da lacuna.
A lacuna que eu vejo não é nem tanto entre assim, a escola e o professor, né? Porque você tem a escola, quando eu falei instituição, ela está dentro de uma rede, né, de outros elementos, né? Então, você tem escola, aí você tem os documentos marcadores de ensino, você tem os exames de larga escala, você tem as formações de professor, né? A formação inicial, a formação continuada, as formações oferecidas pelas redes de ensino, né? Já falei material didático, livro didático, enfim. É uma série de elementos que corroboram para uma determinada ação, uma determinada forma de ver a educação que acaba determinando ali que tipo de gente está sendo formada, né? Então, o que eu estava dizendo, né, a minha fala toda é que a gente não percebe isso, mas a gente é como se a gente fosse peões ali num tabuleiro, num jogo de xadrez, né? E a gente só vai fazendo o que tem que fazer, reproduzindo modelos, né? Quando a gente tenta fazer algo diferente, vocês fazem graduação, fazem um mestrado, um doutorado, né? Cheio de ideias novas, vou trabalhar o letramento, vou fazer debate na escola, né? Nossa, vai pegar fogo, vai ser muito legal, né? Aí você chega lá, primeira coisa que você tem, primeira barreira que você tem que vencer, não é vencer no sentido, é convencer as pessoas, né? A gestão, né, o núcleo gestor, para permitir que se faça, que ocupe determinados espaços na escola, que não apenas da sala de aula, né? Que a tribuna a gente fazia no pátio, né? Então, precisava pedir autorização, permissão, apresentar o projeto, né? Passar pelos colegas, né, na reunião de professores, né? Então, convencer. Então, a primeira barreira a ser vencida é essa, né? Aí você faz, você consegue, né? E se não, você não vai encontrar esse apoio, né? Em livro didático, você não vai encontrar apoio nos exames de larga escala, porque nenhum exame desse vai pedir conhecimento sobre argumentação. Ele vai querer que você faça uma redação. O aluno o examinando faça uma redação. E a redação não é para ele mostrar que sabe argumentar. A redação é para mostrar que ele sabe escrever. Ele conhece língua portuguesa, ele conhece um texto, ele sabe que ele produzir um texto. E isso está lá desde a Magda Soares, em 78. Tem uma historiazinha para contar aí. Não existia a prova de redação, né, para entrar na universidade. Em 77, o governo federal, né, ali no regime militar, baixou um decreto que deveria incluir a prova de redação no vestibular para ingresso nas universidades federais a partir de 1978. Então, a partir daquele vestibular, né, de 78, começou a ter a redação. E qual era a justificativa ali, né, do decreto, dos apoiadores do decreto, né? Que os alunos não sabiam, estavam atendendo uma demanda dos professores universitários que diziam que os alunos ingressantes não sabiam escrever, não sabiam produzir um texto e apresentavam um texto com muitos erros de português. Então, eles não queriam mais esses alunos. Tá vendo aí a perspectiva excludente, né, de uma política? Eles, então, propuseram a redação, né, como uma forma de criar um gargalo para segurar esses alunos que não sabem escrever, entre aspas, né, que não sabem escrever um texto, que cometem erros, sendo que muitas vezes esses erros tá na intersecção entre o oral e o escrito, né? E quem é esse examinando, né, que apresenta marcas de oralidade do texto escrito? É o pessoal da zona rural, é o pessoal da periferia, é todo esse pessoal que foi excluído ali, até hoje Então, você vai percebendo essas políticas. Então, essa redação não é para ensinar argumentação. Então, você não vê argumentação no exame, né? Como quem vai trabalhar com argumentação na escola não tem esse apoio, né? Então, precisa vencer algumas barreiras. Então, assim, não vejo, na verdade, lacuna. Eu vejo
não vejo lacuna entre a escola, o professor, o livro didático, os exames. Há uma lacuna entre o que se produz na academia e o que acontece na escola. Então, se há essa lacuna, nós que estamos aqui na academia, precisamos nos aproximar mais e não é uma questão que nós viramos as costas para a escola, né? Há uma questão toda aí que não interessa construção de conhecimento crítico, né, nas universidades, né? Não é à toa que o governo federal, ele elegeu como inimigo, um dos inimigos, o ensino público, né, o ensino universitário, né, porque ele sabe que é daqui que vai ser construída a crítica, né? E eles não querem isso, né? Na verdade, esse governo não quer isso. Veja aí o sucateamento das universidades e, enfim, né, corte de bolsa, essas coisas, não interessa. Construir uma massa crítica, o Brasil tem uma massa crítica de verdade, né? Então, nós precisamos lutar, então, na escola. Então, você vê, assim, coisas simples, quer dizer, não é simples, né? Na verdade, é muito problemático. Na mídia, você vê professor de universidade sendo convidado para falar sobre volta às aulas na pandemia? Não vê. Você vê o pessoal lá do Todos pela Escola, Todos pela Educação. Você vê esse pessoal, tá ligado a Gerdau, a Itaú, né? Você não vê um pedagogo, você não vê professor de universidade. Como eu tinha 20 anos atrás, eu via a televisão, vinha professor, eu sou de São Paulo. Sempre tinha lá um professor da USP, ou da Unicamp, ou da Unesp, dando uma entrevista, não tem mais, né? Eles chamam a Priscila Cruz, inclusive ela fez o Roda Viva. Isso, obrigada, Né? meu professor, pela E resposta. a outra coisa, para terminar, para encerrar mesmo, são os cursos de formação continuada. Nós que estamos na universidade, nós temos projeto de extensão, que é um curso de formação de professores para ensino de argumentação, né? Então, nós brigamos para ter esse curso e nós chamamos os professores para fazer o nosso curso. Agora, o difícil é a rede liberar o professor para fazer o curso. Porque falou em liberar professor, acabou a conversa, né? Eu entro em contato com a secretaria municipal lá das cidades da região, é um ou outro que me responde, e quando responde, pergunta, você quer o quê, professor? Que nós podemos ajudar? Diego, dispensa professor 3 dias só, 3 tardes ou 3 manhãs, aí nem responder e-mail responde, né? Agora, o que acontece? Quem está entrando, quem está ocupando esse espaço são as organizações sociais, as famosas OS. O que acontece? As prefeituras ou o Estado contratam uma OS para dar o curso de formação, e aí eles vão lá e dão um curso conforme Todos pela Educação, que é conforme o sistema, né, que é conforme o PISA, conforme os exames de larga escala querem, né? E aí eles contratam, e, gente, aí não vou falar de dinheiro, né? Vocês sabem que deve acontecer ali as amaracutaias da vida, né? Basta ver o que aconteceu no Rio de Janeiro com a OS, lá que era responsável por construir hospital para Covid, e eles não construíram, não pagaram os funcionários. Os funcionários trabalharam naquele hospital lá do Maracanã, não receberam até hoje profissionais da saúde. Isso é OS, Organização Social. É a privatização do trabalho público, né? Aí sim tem lacuna. Eduardo, brigadíssimo. Gente, considerando o avançado da hora, né, quase 12:30, eu acho que... Bem, vamos abrir para uma última pergunta, se alguém tiver, antes de a gente encerrar. Alguém mais gostaria de contribuir de alguma forma? Perguntar alguma coisa? Eu estou vendo meus alunos de Ilhéus, né, da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus e Itabu, na região, né? E eu estou vendo a presença aqui dos alunos também da Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Temos alunos de Feira de Santana, Salvador e região, né? Das cidades ali abrangidas pela universidade. Eu agradeço bastante a participação de vocês, né? Porque é uma aula do professor Rubens aqui, né? Um evento do professor Rubens. E aí a gente espera o pessoal de Goiás, né? Então,
ter o pessoal da Bahia participando aqui também me alegra bastante, viu? E vocês, Goiás e Bahia, entrem em contato uns com os outros, façam amizade, aumentem aí a sua rede de comunicação, a rede de contatos, né? O pessoal chama de network, a rede de amigos, né? Para vocês se fortalecerem também, trocarem ideias, viu? Obrigado aí pela presença, e se tiver mais perguntas, eu estou aqui também. Bem, pelo que eu vi aqui, Eduardo, muita gente que eu não conhecia, de muitos lugares, né, do Brasil, fico muito contente, né? Eu acho que talvez seja o único, não sei nem se a gente pode chamar isso de positivo, né? Mas esse legado que é unir todo mundo virtualmente, que facilita os nossos encontros em tempos de pandemia, né? Já que a gente não pode se deslocar fisicamente. Eu estou vendo que tem gente de Rondônia, não tem nem palavras para agradecer a participação de todo mundo, né? Então, eu também acho que vamos encerrando aqui, que começou o horário da fome, né? A gente poderia ficar horas debatendo, essa é a ideia, debater mesmo, né? E até porque é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre a possibilidade na verdade, de problematizar uma questão, de perspectivar um ponto de vista, de discordar respeitosamente sempre do outro, né? Independentemente de ser professor ou aluno, né? Então, acho que essa é a ideia. Então, mais uma vez, agradeço ao professor Eduardo por estar aqui, agradeço a todos, né, que participaram hoje, que estão aqui até esse momento, quem não pôde ficar até agora também, né? Lembrando que nossa terceira conferência é daqui a 15 dias, vamos divulgar também, tá? E dentro desse ciclo de conferências do TEAR Convida, agradeço mais uma vez as monitoras que estão coordenando a questão da lista de frequência, né? As tradutoras de Libras que estão aqui hoje também, e a todo mundo. É isso, Eduardo, você gostaria de apresentar as palavras finais? Só agradecer mesmo, Rubens, agradecer você por ter aberto o espaço, as pessoas pela presença, e também pela leitura do texto. Eu botei de novo aqui o número especial, né, que a gente organizou na revista Ibero-Americana de Argumentação, né? Número especial Ensino de Argumentação no Brasil e Argentina. Muito texto bom lá, vale a pena, consultem. É isso, gente. Então, fiquem bem, cuidem-se e usem máscara.